Pessoal, boa noite para vocês. E eu hoje queria mostrar um pouquinho sobre o nosso site. Então, para quem ainda não conhece, né? Esse daqui é o site da Cronval Lab, cursos, serviços e consultoria. E aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes, tá? Então, a gente está focado, né, em cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento, treinamentos, principalmente na área, então, química e farmacêutica. Nosso foco é desenvolvimento de métodos cromatográficos, validação, também estudos de estabilidade, produtos de degradação, e temos uma descritiva dos cursos da consultoria que prestamos, né? E tem um item que hoje eu queria dar um destaque. Então, aqui a gente vai ter, né? Só falando um pouquinho mais a respeito do menu, a gente vai ter aqui os roteiros, né, dos cursos, características de treinamentos, etc. Esses treinamentos podem ser em company, presenciais, online ao vivo ou disponíveis na plataforma EAD. E aí aqui a gente tem o programa, né, simplificado de cada um dos cursos. Aqui os cursos online, aqui cursos diferenciados, tá? Aqui tem informações de contato e tem também cursos gratuitos que vocês podem solicitar e que a gente vai abrir aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Mas hoje, então, eu queria falar um pouquinho sobre esse item aqui que está disponível no nosso site, que são os posts. Então, aqui a gente vai ter alguns artigos interessantes, né, a respeito do nosso foco de atuação. Então, por exemplo, hoje eu publiquei aqui um artigo sobre análise cromatográfica de canabinoides ou canabióis, né? Enfim, então aqui a gente tem cada dia, né, tem aqui um assunto diferenciado e hoje, então, eu publiquei esse artigo para descrever um pouquinho das opções de métodos cromatográficos que podem ser desenvolvidos para que seja feito o controle de qualidade do produto obtido aqui a partir do extrato de cannabis, sabendo, né, que o Brasil então aprovou o uso desses extratos com finalidades farmacológicas. Então, se a gente clica aqui no post, então vocês vão ter na íntegra, né? Nesse caso aqui, então, eu fiz uma descritiva falando um pouquinho das características da regulamentação que faz com que agora exista a importação de extratos medicinais de cannabis desde 2015, né, que a Anvisa aprovou. O Conselho Federal de Medicina, então, desde 2014, autorizou a prescrição compassiva de canabidiol, né, para o tratamento de epilepsias. E isso, na verdade, então, desencadeou a necessidade de desenvolver métodos para controlar a qualidade dessas medicações e desses extratos que vão ser utilizados com a finalidade medicamentosa. Aqui no Brasil, a gente tem já registrado o medicamento que é o Mevatil, né, que tem indicação para controle de espasticidade, né, devido à esclerose múltipla, e ele, na verdade, é constituído por um extrato hidroalcaloide de cannabis sativa, tá? Então, tem aqui a concentração e etc. Acontece que a gente vai ter aqui como principais constituintes, que são formados aí devido ao metabolismo secundário da planta, né, a cannabis em si, a gente vai ter alguns constituintes que podem ser bem proveitosos, farmacologicamente falando, e tem outros que podem causar efeitos que são efeitos indesejados, que são associados, inclusive, ao uso recreativo aí dessa droga, né? Então, essa droga ficou conhecida, por isso que demorou bastante tempo para ela ser aprovada com finalidade medicamentosa, né? Não é uma droga
aceita, né? Não é uma droga que é lícita, é ilícita por causa dos efeitos que ela pode provocar no sistema nervoso central. Então, na verdade, os constituintes principais, principalmente então os canabinoides, né, que são terpenofenólicos, são os interessantes farmacologicamente, por terem atividades que podem ser benéficas aí nos tratamentos medicamentosos. Mas a gente tem também outros compostos, né, como os tetrahidrocannabinólicos, que não são exatamente desejáveis. Então, a gente vai ter aí substâncias ácidas, como os tetrahidrocannabinólicos, THCA, o ácido canabidiólico, que é o CBDA, e tem as formas neutras também, que seria o tetrahidrocannabinol, que é o THC, talvez o composto mais conhecido, né? Extraído aí da cannabis, e o canabidiol, que é o CBD. Então, a gente tem aí substâncias psicoativas que têm características euforizantes, né, como o THC, e tem o CBD, que representa principalmente a característica depressora e que aí vai ter atividades anticonvulsantes e também ansiolíticas, anticonvulsivantes e ansiolíticas, tá bom? O THC também pode apresentar efeitos antieméticos e analgésicos. E o CBD também pode ter atividade anti-inflamatória. Então, tem tantas atividades a serem exploradas, né? E a necessidade de conhecer analiticamente as concentrações e fazer esse controle de qualidade dos extratos. Então, no controle de qualidade, a gente precisa fazer o reconhecimento dessas estruturas. Então, aqui tem os exemplos, né? Dessas substâncias representadas, não tem só essas, tá? Então, essas são algumas. E a gente tem, cromatograficamente, duas possibilidades. Então, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia gasosa. Aqui no artigo eu faço uma descritiva do uso dessas duas técnicas, acopladas ou não, né? A espectrometria de massa também tem um comparativo das duas. E eu vou resumir um pouquinho para vocês. É claro, eu quero que vocês entrem lá no site, né, e leiam o artigo na íntegra. Mas, então eu vou só resumir um pouquinho. O CG tem a restrição de ter que trabalhar com substâncias voláteis e termicamente estáveis. E, principalmente, esses canabinoides que são ácidos, eles têm uma característica que não é compatível, né, com a análise de CG sem que se faça derivatização. Então, a gente tem no CG a vantagem de métodos mais sensíveis, mais seletivos, de maior eficiência, de maior resolução, mas tem essa desvantagem que é a restrição pelas características do próprio analito. No HPLC, a gente não tem esse problema de ter que derivatizar, que acaba incluindo o aumento de erros, né, por conta da reação que deve ser realizada, mas, em contrapartida, a gente vai ter um método, então, que é menos sensível e que não vai alcançar a mesma performance do que o método por CG. Aqui tem um exemplo de uma análise realizada em HPLC. Aqui o diazepam é o padrão interno, tá? E aqui tem um exemplo de uma análise realizada por CG, ok? Aí eu coloquei algumas tabelas com algumas referências de métodos que podem ser úteis para esse tipo de controle aqui dos canabinoides, usando o CG, então características aqui de colunas que podem ser utilizadas, condições de temperatura, limite de detecção, de quantificação e a referência. Aqui, algumas condições que são essenciais de serem controladas, então, o tipo de gás que a gente vai empregar, a temperatura, né, da coluna. Aqui também um comparativo de algumas condições de métodos por HPLC, com a mesma proposta, referências. E, por último, fiz aqui uma análise sobre o uso
do acoplamento com massas, né? Só que no massas acoplado à cromatografia líquida, a gente também vai ter algumas desvantagens de perda de sensibilidade. Por quê? Os principais canabinoides, eles têm grupos fenólicos e carboxílicos e não vão ser ionizados eficientemente pelas duas técnicas que a gente pode usar de ionização, né, que é compatível com a cromatografia líquida. Então, o eletrospray e a ionização química à pressão atmosférica não conseguem ter uma ionização eficiente desses compostos e por isso a sensibilidade que a gente vai ter com o LC-MS vai ser reduzida. Além disso, né, quando a gente usa o LC-MS, principalmente a gente vai conseguir somente as moléculas protonadas. Então a gente vai ter somente o fragmento responsável ali pela característica do íon molecular e é uma informação relativamente pobre, né? Então a gente vai precisar empregar o LC-MS-MS. Enquanto o CG permite maior fragmentação, né, acoplado ao massa, quer dizer, o massa acoplado ao CG vai ser bem mais interessante com a finalidade de confirmação de identidade, porque a fragmentação vai ser mais completa e a gente vai ter então uma sensibilidade bem maior. Então, também coloquei aqui um comparativo com esses limites de detecção e de quantificação. E, por fim, então, uma conclusão, né, de que a gente está numa situação favorável de ter várias técnicas poderosas para escolher e que a gente precisa investir em desenvolvimento de método para conseguir as melhores características aí para o controle de qualidade desses extratos que podem ser, ao mesmo tempo, tão intrigantes e tão poderosos, tá bom? Então, nos sigam, né, nas redes sociais e acompanhem os nossos materiais, ok? Então, um abraço para vocês e até o próximo artigo aí, tá bom? Boa noite, tchau!